Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Missão A Verdade Liberta. Inclusive, estou aqui com uma missão de responder a seguinte pergunta: o Senhor Jesus pregou aos mortos ou o Senhor Jesus pregou aos espíritos em prisão? Vamos lá, vou tentar responder ou interpretar os textos que falam a respeito deste tema. É muito importante, antes de eu apresentar a resposta ou apresentar a minha interpretação em relação a este texto, que muitos fazem doutrinas de textos da Bíblia quando isolados e fora do seu contexto. Então isso é muito perigoso ao eu trazer uma interpretação a um tema bíblico sem me apoiar no próprio contexto do assunto ou do tema em questão. As seitas, principalmente, pinçam esses textos de forma isolada para então trazerem as suas falsas doutrinas. Por isso que existe a doutrina do purgatório, do fogo purificador, ou de uma espécie de purificação pós-morte, ou de salvação daqueles que não creram em Cristo, porque há outras formas de ouvirem, entre aspas, a mensagem depois de morto. Bom, e se eu for responder logo de cara, Jesus pregou aos mortos? Se o texto diz que sim, então sim. Inclusive, eu já preguei para um morto. Eu vou esclarecer mais sobre este tema. Antes, eu quero ler os textos bíblicos. Eu vou lê-los de forma isolada, fora do contexto. E, na sequência, eu vou ler dentro do contexto e vou ler outros textos que colaboram com a interpretação deste tema. Se quiserem acompanhar, eu estou aqui com a minha Bíblia, não tenho aqui nenhum esboço, nada, eu vou ler e vou apresentar a interpretação. Então nós encontramos o texto que fala que Jesus pregou aos mortos ou ao espírito em prisão na primeira carta de Pedro. O primeiro trecho do texto está em 1 Pedro, capítulo 3, no verso 19. Diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O outro texto, continuando, é só virar a página da sua Bíblia, está em 1 Pedro, agora é capítulo 4, o verso é 6, que diz assim: porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Li aqui os textos fora do contexto e claramente diz, em ambos os textos, o primeiro diz que foi e pregou aos espíritos em prisão. O segundo texto diz claramente, por isto foi pregado o evangelho também aos mortos. Agora eu quero ler o texto junto com o seu contexto. Não vou ler toda a carta de Pedro, mas três versículos acima, 3 versículos abaixo, já ajuda na compreensão e alguns outros textos dentro da carta de Pedro que também colaboram com a interpretação. Então, nós tínhamos lido 1 Pedro 3,19. Eu vou começar agora pelo verso 18, que diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Agora eu quero ir já pelo capítulo 4, eu vou iniciar no verso 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne,
Armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Bom, agora eu gostaria de ler um outro texto que nós percebemos aqui, que Pedro falou sobre os dias de Noé e os rebeldes dos dias de Noé. Só que agora, na segunda carta de Pedro, vai dizer assim, no capítulo 2 da segunda carta, no verso 5, falando a respeito de Deus. Porque no verso 4 fala que Deus não perdoou aos anjos que pecaram. E continuando no verso 5, ele vai dizer assim que Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Eita nós, não houve perdão àquele povo dos dias de Noé. Será que Jesus foi mesmo pregar para eles? Faria algum sentido se Deus já decretou que não houve perdão? E aqui também dá uma informação interessante. Esse texto, Pedro chama Noé de pregoeiro de justiça. Já dá para imaginar como que eu vou caminhar para a resposta. Mas antes, gostaria de ler um outro texto. Vamos voltar à primeira carta de Pedro. Tá tudo pertinho aí, tá fácil para vocês localizarem. Então vamos lá, tá pertinho, vamos lá. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Eu vou ler do verso 9 adiante, depois a gente vê até onde vamos parar. Dizendo assim, eu vou ler a partir do verso 7. Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo-o agora, mas crendo vos alegrais com um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça, que vos foi dada, indagando que em tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes haviam de seguir. Vou ler o verso 12. Os quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, que vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Louvado seja Deus! Antes de responder à pergunta ou de trazer a interpretação, Jesus pregou aos mortos ou Jesus pregou aos espíritos em prisão? Se o texto está dizendo que sim, então Jesus pregou. Inclusive eu também preguei para um morto. Então se você chegar para mim e fazer a seguinte pergunta, Adriano, você já pregou o evangelho para algum morto? Eu vou parar para analisar e vou dizer que sim. Há mais ou menos 15 anos atrás,
logo após a minha conversão, em que eu publiquei o meu testemunho na internet, em um site evangelístico que eu havia criado, também chamado A Verdade Liberta, o qual infelizmente hoje não está mais no ar, mas tudo começou ali por um site. Também é nesse mesmo site eu publicava estudos bíblicos em defesa da fé, fazendo um trabalho contra seitas e heresias, principalmente contra o espiritismo, da qual eu fiz parte. Então, uma pessoa entrou em contato comigo, inclusive membro da mesma seita da qual fiz parte, me pedindo ajuda, me pedindo socorro, a qual ela estava muito aflita e cheia de dúvidas devido à sua crise de fé, a qual ela estava tendo naquele momento. E ao fazer pesquisa, encontrou o meu testemunho e aí me pediu ajuda. Essa pessoa fez algumas confissão de coisas que ela estava praticando de errado, inclusive com a consciência pesada em estar praticando uma fé falsa e herética. Eu aproveitei essa oportunidade para apresentar o Evangelho da Graça do Senhor Jesus, o verdadeiro Evangelho de Cristo. E falei de Jesus para essa pessoa. Na época também era tudo via internet, através de e-mails, e também nós usávamos MSN, enfim. Para quem é daquele tempo vai saber do que eu estou falando, desde a época do Orkut, por exemplo. Eu sou dessa época. Tudo começou nessa altura a trabalharmos com evangelismo via internet, usando essas ferramentas, essas redes sociais. Pois bem, e eu fui pregando para essa pessoa, apresentando a graça, tentando acalmar o coração dessa pessoa e apresentar a verdade a fim de esclarecer todas as dúvidas. Me pareceu que essa pessoa foi entendendo o Evangelho. Porém, passado alguns dias, eu fiquei sabendo que essa pessoa veio a falecer. Eu, como não morava no mesmo estado que essa pessoa e não tinha contato com os familiares dessa pessoa, até hoje eu não sei exatamente qual foi a causa da morte, mas o que eu posso dizer é que era um jovem. Era um jovem que infelizmente veio a falecer. Espero eu em Deus que aquelas mensagens tenham surtido efeito no coração dele e porventura tomara que ele tenha vindo a crer em Cristo ou no verdadeiro Evangelho de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Eu preguei para essa pessoa que hoje ela está morta. Infelizmente faleceu. Então eu preguei o Evangelho para este rapaz que hoje está morto. Porém, quando eu preguei para ele, ele estava vivo. Agora, se eu apresentei o verdadeiro Evangelho para esse rapaz, essa pregação foi de mim mesmo ou foi iluminado pelo Espírito Santo através das Escrituras Sagradas? Ou, como nós entendemos que o apóstolo Paulo ensina e crê que Cristo vive nele, e isso abrange a todos nós cristãos, e o Espírito Santo habita em nós, isso quer dizer que Cristo vive em nós. Quando nós pregamos o Evangelho para alguém, nós estamos pregando com a autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus, por intermédio do Espírito dele. Então, quando Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, nós estamos debaixo da autoridade dele e debaixo da palavra dele, desde que seja o verdadeiro Evangelho. Sendo assim, nós pregamos o Evangelho com a autoridade do nome do Senhor Jesus, pela iluminação do Espírito Santo, através das Escrituras Sagradas, que é inspirada pelo próprio Cristo. Agora, encaminhando para o texto que lemos, nós vamos, antes de responder a questão, o que o contexto diz? O que o contexto imediato diz, o que o contexto geral diz. Entre ambas as cartas de Pedro, nós percebemos que se conversa as coisas, a linguagem, o que ele quis dizer, porque nós sabemos que antigamente, ou quando essas cartas forem escritas, não havia capítulos e nem versículos, era uma carta só. Aqui só pode haver divisão da primeira carta e da segunda. Porém,
A primeira carta era um único texto tratando de um único tema ou de diversos temas dentro de uma mesma lógica. E a segunda carta também poderia haver diversos temas, porém dentro da mesma lógica. E como se trata do mesmo autor, a interpretação e a visão que ele tem de um tema vai permanecer independente a quantidade de cartas que ele venha a escrever. Tanto que Pedro fala de Noé na primeira carta, citando exemplos nesse texto que lemos, e também cita questões de Noé na segunda carta. Então nós podemos juntar as informações para ter uma boa interpretação. A primeira coisa que eu quero trazer é que este último texto que nós lemos, que diz que os profetas, eles também pregavam a graça. Olha só que interessante. Antes de Cristo, também se pregavam a graça. Nós, cristãos, cremos que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Por isso ele é antes de tudo. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa, o ômega. Então ele está antes de tudo. Antes da sua encarnação, ele também inspirava os profetas a pregar a respeito da graça, apontando pela revelação que havia de vir em determinado momento. Então os profetas pregavam apontando para frente do que iria acontecer, da graça que iria se manifestar, do Cristo que haveria de vir para sofrer, para perdoar e nos purificar dos nossos pecados. Então os profetas pregavam apontando para frente. Hoje nós pregamos apontando para trás, de que isso já se cumpriu. Então nós apresentamos o Cristo, o qual já se revelou ao mundo. E hoje, através da sua palavra, nós apresentamos a sua mensagem. Então veja bem, os profetas falavam e profetizaram a respeito da graça. E diz que o Espírito de Cristo estava nele. Ok? Então todos os profetas que falavam com autoridade do nome do Senhor, essa autoridade é a mesma autoridade que temos hoje, em nome de Jesus. Apesar deles não conhecerem Jesus, a figura do Cristo, o qual nós conhecemos, mas a inspiração do Espírito era a mesma. E o Cristo era o mesmo. Amém? Dito isso, nós vamos continuar a nossa interpretação a respeito do texto. Quero aqui lembrar que Pedro declara que Noé era um pregoeiro de justiça, ou seja, Noé também pregava o evangelho, também pregava a graça, pregava a justiça. Agora, Jesus pregou aos espíritos em prisão? Jesus pregou o evangelho aos mortos? O que está escrito aqui? Vamos lá, no verso 18 que eu li apresentando o contexto, vai falar a respeito de Cristo. Vai falar que Cristo padeceu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, mas que ele foi mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. O verso 18 está falando da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, que começa na sua morte e vai até a sua ressurreição. Então, o verso 18 apresenta a obra de Jesus completa, o Cristo ressurreto. Nós sabemos que nós recebemos a purificação e a expiação dos nossos pecados através do sangue derramado na cruz, através da morte. Porém, a obra da salvação ela só é completa quando Cristo ressuscita. E o verso 18 resume isso. O Cristo que foi mortificado na carne para padecer pelos nossos pecados, mas foi vivificado pelo Espírito, ou seja, foi ressuscitado pelo Espírito Santo. E no verso 19, falando no qual foi e pregou os espíritos de prisão, em nenhum momento, como alguns defendem, aqui está dizendo que Cristo foi em espírito pregar esses espíritos em prisão. Pedro poderia dizer: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi em espírito, pregou aos espíritos em prisão e depois ressuscitou. Em nenhum momento disse isso. Em nenhum momento a Bíblia fala que no intervalo da morte do Senhor Jesus, que ele foi ao Hades pregar aos espíritos em prisão. Agora, então, como explicar no qual foi e pregou aos espíritos em prisão? Veja bem, foi é passado. Pregou aos espíritos em prisão, os espíritos em prisão
está no presente. Foi e pregou. No passado, foi pregado aos que hoje são espíritos e que estão em prisão. Agora, vamos fazer algumas perguntas para o próprio texto. Quem são estes espíritos em prisão ao qual Pedro se refere neste texto? Aqui deste texto. Eles foram rebeldes dos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Agora, você vai fazer uma outra pergunta para o texto. Quando foi pregado a esses espíritos em prisão? Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. A construção, a preparação da arca durou em média 100 anos. Durante esses 100 anos em que Noé preparava a arca, segundo o próprio Pedro, ele era um pregoeiro de justiça. Pregava a graça, pregava a justiça para os rebeldes do seu tempo, para que, com certeza, toda a mensagem, toda a pregação, além de vir como um alerta, vem com o propósito de que, e com a intenção de aqueles que estão praticando as concupiscências e os seus pecados, venham a se arrepender. Então Deus pacientemente esperava durante a construção da arca, enquanto Noé pregava, justamente dando a oportunidade a esses para que viesse a se arrepender. Porém, esse povo não se arrependeu. E como o texto diz do próprio Pedro, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. O que eu quero aqui esclarecer? Não há razão de pregar o evangelho para alguém que não obteve o perdão. Não há razão de você anunciar o evangelho aos espíritos que estão presos, sendo que não existe outra oportunidade depois que se morre. Isso é Bíblia, isso é evangelho. O momento é hoje e agora. E nós vamos entender melhor sobre isso no contexto seguinte, no contexto do qual nós lemos aqui do capítulo 4, que diz assim, o verso 6. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos. Então, aos mortos, que Pedro está se referindo, que são os espíritos em prisão, foi pregado o evangelho a eles. O objetivo é para que eles fossem julgados segundo homens, segundo as suas práticas, mas dando a eles a oportunidade de se arrependerem e a oportunidade deles viver segundo Deus em espírito. Olha como o texto diz: por isto foi, no passado, pregado o evangelho aos mortos. Os mortos estão no presente. Na perspectiva de Pedro, os mortos é a condição destes a qual ele está falando do período do dia de Noé, que estão mortos. Então, estes mortos foi pregado o evangelho a eles, enquanto Noé preparava a arca, para que, na verdade, fossem julgados, segundo homens na carne, mas vivessem no passado, o verbo passado, segundo Deus e Espírito. Viver segundo Deus e Espírito significa viver em obediência à palavra e obediência ao Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito. Hoje nós temos que viver segundo Deus em Espírito, que é dando os frutos do Espírito, conforme ensina Paulo na carta de Gálatas. Então nós recebemos o Evangelho hoje, nos convertemos para viver segundo Deus e Espírito. E este mesmo propósito do Evangelho, como ele funciona hoje, era de mesmo modo a funcionar nos tempos antigos, nos tempos passados. Então quem crê, se arrepende, tem uma nova oportunidade, uma nova chance para seguir em frente, para buscar a Deus, para buscar o perdão e buscar a justificação, consequentemente a salvação. Então veja bem, lembra que eu li desde o verso 1 do capítulo 4? No verso 1 do capítulo 4 fala da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E aí, para vocês terem uma ideia, como ele não está tratando de morto, mas está tratando para vivo. Porque no verso 2 ele fala assim, para que
no tempo que vos resta na carne, não vivas mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha o que Pedro está falando. Toma cuidado, porque agora nesse resto, nesse fim de vida que vocês têm, vocês receberam o evangelho agora. Então, nesse fim de vida que vocês têm, não vive mais segundo os pecados dos homens, mas viva segundo a vontade de Deus, ou seja, viva segundo Deus em espírito. Olha só que interessante, porque no tempo passado a gente fazia a vontade dos gentios, a gente praticava as dissoluções do mundo, as concupiscências. Então abandona essas coisas, inclusive as abomináveis idolatrias. Eu já expliquei aqui que eu era espírita. Quando eu criei no Evangelho do Senhor Jesus, eu abandonei essa prática. Como eu já disse aqui em um vídeo, um pecado que Deus abomina é a comunicação com os mortos, é a consulta aos mortos. É um pecado abominado por Deus. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, quando eu creio na verdade, no Evangelho do Senhor Jesus, eu abandonei isso. E eu deixei as coisas que eu praticava antes para praticar as coisas segundo a vontade de Deus, como está aqui no texto. Por quê? Se eu não abandonar, o que vai acontecer? Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar vivos e mortos. Veja que interessante esse texto. Esse é o verso 5. Esse está escrito assim, o qual hão de dar conta no futuro, falando desses ímpios, hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Perceba que aqui fala mais uma vez mortos. Não fala que o evangelho foi pregado aos mortos. O evangelho foi pregado aos mortos, condição presente deles. Não fala que, aqui agora nesse texto, não fala que há um juízo preparado para os mortos. Então, no passado, o evangelho foi pregado aos mortos. Só que agora, no futuro, há um juízo preparado a esses mortos. Mortos é a condição presente. Por isso que ele fala para julgar vivos. Eu, na minha condição, estou aqui no presente, eu estou vivo. E há quem esteja morto neste exato momento. Então, no futuro, para os ímpios, para aqueles que não se arrependerem, haverá um dia do juízo. E que o Senhor há de julgar vivos no presente e mortos. Então, estes mortos que estão presentes, que já receberam o Evangelho, ou já tiveram a oportunidade de receber o Evangelho, serão julgados, se eles não receberam Jesus na sua vida, se eles não receberam a salvação, se eles não foram justificados. Mais uma prova aqui de que Pedro está falando para vivo e não para morto, ou de condições de quem estava vivo, não em condições de quem estava morto. Porque no verso 7 ele fala assim, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ou seja, se houvesse uma forma de pregar o evangelho aos mortos, e se essa forma, assim como ensinam algumas seitas, desse a oportunidade de eles serem salvos através de uma espécie de purgatório, ou de uma espécie de purificação fora da vida, fora do sangue de Cristo, Pedro não estaria aqui alertando as pessoas para que tomem cuidado com o tempo da vida que resta. Se Pedro aqui está preocupado em dizer, olha, veja nesse tempo de vida que vos resta, não faça mais como antigamente vocês faziam. Mude o comportamento, converta-se ao Senhor Jesus, abandone as práticas a quais Deus abomina e ande segundo a vontade de Deus. Porque foi pregado o evangelho também aos mortos para que eles tivessem a oportunidade de viver segundo Deus em espírito. Eles tiveram essa oportunidade. Era essa a ideia de o evangelho ter sido pregado aos mortos. Para que eles também decidissem, se arrependessem e vivessem segundo Deus em espírito. Porém, aqueles que não se arrependeram, o que vai acontecer? Eles vão ser julgados segundo homens na carne. Por isso, com o juízo no futuro, preparado para julgar vivos e mortos. Eu acredito que ficou bem claro a resposta a respeito deste tema. Eu acredito que ficou muito bem claro.
Não há motivo, não há razão e não haveria razão para que o Senhor Jesus fosse pregar o evangelho em espírito aos espíritos em prisão, inclusive se tratando daqueles que foram rebeldes dos dias de Noé, sendo que o próprio texto diz que Deus não os perdoou. Apenas 8 almas foram salvas, que aquelas que creram na palavra de salvação e entraram na arca. E se Deus não perdoou aquele povo, não há razão para haver uma pregação de evangelho com eles em espírito ou com eles mortos. Mas eles tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho da graça. Eles ouviram a pregação quando eles estavam vivos. Quando eles estavam vivos, eles ouviram a mensagem da graça. Foi Jesus que pregou para eles? Sim, foi. O Espírito de Cristo estava sobre Noé, como estava sobre todos os profetas, e sobre Noé, como pregoeiro de justiça, pregou a este povo. Por isso que o tempo para ouvir a voz do Senhor é hoje e agora, e aproveitar este fim de vida que nos resta para andarmos segundo a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.